agitando fundações. Prarte. Neia estava em seu escritório examinando documentos quando uma batida na porta a tirou de seu processo de pensamento. Ela mordeu o lábio para suprimir seu aborrecimento, e olhou para a esquerda, onde Cesê estava esperando. As roupas de Cesê continuavam sendo as de uma empregada despretensiosa, ela ainda tinha uma bandeja debaixo do braço pronta para buscar coisas que precisassem, como chá ou lanches ou uma refeição completa. Para todo o mundo, ela estava desempenhando o papel de empregada doméstica da general. A exceção a esse disfarce era sua arma mágica única e perigosa. Empregada doméstica e guarda-costas, e ela se destacava em ambos. Cesê, você faria? Neia perguntou, e a donzela demônio se aproximou da porta, e a abriu. Ela não convidou o batedor a entrar, mas saiu para falar com eles. Neia voltou a ler, e a fazer anotações em uma folha de papel extra que anexou ao documento principal. Essas notas incluíam sugestões para aumentar o treinamento, apoio na requisição de suprimentos, até mesmo algumas palavras de elogio aqui e ali, e então ela passou para a próxima. Ela se perguntou se o rei feiticeiro alguma vez se cansou de papelada. Provavelmente não. Ela pensou com um suspiro cansado. Ela afastou o pensamento, era inútil comparar-se a um deus. Um momento depois, Cesê retornou. Neia, eles estão dizendo que alguns aventureiros estão aqui para ver você. Aventureiros? O rei feiticeiro designou mais para nós. Tudo bem, peça-lhes que preparem seus equipamentos, e assim por diante, e eu os verei na formação noturna com todos os outros. A voz de Neia estava cansada, até mesmo irritada, mas a cabeça balançando de Cesê lhe disse para não voltar à papelada. Você deveria vê-los agora. É a rosa azul. Ela repetiu em seu tom monótono habitual. Neia levantou-se da cadeira pensando que deveria ter percebido que algo estava diferente quando Cesê disse uma frase com mais de 4 malditas palavras. A cadeira caiu para trás, e ela saiu da mesa. Cesê abriu a porta, e encontrou alguns rostos familiares, e muito bem-vindos do outro lado dela. Laquius, Gagaran, tia, Tina. Ela fez uma pausa, e olhou em volta. Ah, onde está Evilei? Neia perguntou, confusa. Estou aqui atrás desse grande boi. A voz de Evilei disse, e Gagaran timidamente saiu do caminho, permitindo que a vampira se movesse para a frente, onde ela pudesse ser vista. Neia riu, foi a primeira risada que ela deu durante todo o dia, e ela ficou muito feliz com isso. Ela estendeu a mão, e apertou firmemente as das visitantes. O que traz você à parte? Ela perguntou enquanto dava um passo para trás, e caminhava até sua mesa, gesticulando para que puxassem as cadeiras enquanto ela se endireitava, e recuperava seu assento. O quê? Não podemos simplesmente vir ver você. Evilei disse com uma nota de humor em sua voz. Neia olhou para elas interrogativamente. Só porque eu uso uma armadura verde, não significa que eu também seja verde, você sabe. Brincadeiras à parte, o que te traz aqui? Estou realmente sobrecarregada aqui, e feliz por ter vocês. Nunca esquecerei o que vocês fizeram por mim em Vemark. Mas há um cerco pendente em breve que, para ser franca, posso não sobreviver, a maioria de nós pode não. Há muito o que fazer para aumentar as probabilidades a nosso favor. Então, tanto faz. Você está aqui, eu ajudarei se puder, mas este é um momento ruim. Laquius ajeitou-se em sua cadeira, sentou-se centrada na papa, em frente à sua mesa, e disse calmamente. Neia, você pode tirar a viseira. Neia encolheu os ombros. Desculpe, força do hábito, isso deixa as pessoas desconfortáveis. Ela respondeu, apontando para os olhos. Ela olhou para elas com um olhar ininterrupto, seu olhar feroz e penetrante não havia diminuído desde a última vez que se encontraram. Quando Laquius olhou nos olhos da General Baraja, ela podia ver pior do que chamas e demônios sofredores. Era como se houvesse um monstro habitando dentro de si que consumiria sem piedade tudo o que despertasse sua raiva. Ela, no entanto, não recuou diante de sua resposta. É por isso que estamos aqui. Para defender o nosso país. Laquius disse. Neia cruzou as mãos sobre a mesa, e olhou para Cesê. Cesê, você poderia trazer um pouco de chá para nossas convidadas? Ela perguntou educadamente. Sim. A empregada demoníaca respondeu, e foi para um canto da sala onde havia um conjunto pronto para uso. Agora, o que você quer dizer com defender seu país? Neia perguntou.
Nenhuma de vocês é do reino sagrado de Roble. Não, mas seremos cidadãs do Império Feiticeiro. Laquius disse, inclinando-se sobre a mesa. Neia sentou-se em silêncio por um momento, e absorveu essa afirmação. Acabei de ouvir. Ela começou a falar, apenas para ser interrompida por Evilei. Recebemos uma visita de Vanessa há pouco tempo. Ela apareceu em Kedin, não fomos exatamente demitidas. Mas... Evilei encolheu os ombros. Era bastante óbvio que não éramos mais úteis lá, então ela nos contou sobre o fim inevitável do sistema de guildas, e bem, ela colocou tudo em risco por nós. O que você quer dizer? Neia perguntou em tom incerto. Ela pegou o mapa, nos mostrou todos os lugares que iriam se juntar ao rei feiticeiro quando a guerra terminasse, seja como estados vassalos ou como províncias literais sob o controle direto de Sua Majestade. Não nos deixou nenhum lugar para ir além de lugares como Arglando ou até mais longe, apontou as vantagens do sistema do rei feiticeiro, ofereceu-nos uma quantia obscena de dinheiro, e condições muito generosas, e disse que poderíamos fazer um juramento oficial aqui. E ela nos contou sobre essa condição também. Evilei disse, baixando a voz sem sequer considerar se alguém poderia ou não ter ouvido, e muito menos entendido, o que ela estava falando. Ele te contou? Neia perguntou. Sim. Então entramos, esta é nossa primeira missão, vamos defender parte de toda e qualquer ameaça. Laquius disse. Mesmo que isso signifique matar humanos? Neia perguntou. Por que você está falando sobre isso sem sombra de dúvida? Ela disse enfaticamente. Toda a equipe assentiu. Sim. Laquius disse com convicção férrea em sua voz. Tudo bem, então estou feliz em ter você. Tenho alguns ex-escravos assediando e desacelerando esses exércitos, e uma mensagem codificada chegou de Gustav sobre um de seus enganos. Eles agora acreditam que há um enorme exército por trás deles no Reino do Sul, e eles estão enviando o que tem de melhor para lidar com isso. Além disso, Scanna me enviou uma mensagem importante, acabei de recebê-la esta manhã. Parece, bem, leia você mesmo. Neia disse, e pegou um documento, e deslizou-o sobre a mesa. Laquius o pegou, e sua equipe olhou por cima do ombro para o que estava escrito ali. Querida Neia, somos perseguidos por um número maior, e por magia mortal, então não sei se conseguirei voltar a Prarte para me juntar a vocês no cerco. Embora não tenha passado nem um ano desde que nos conhecemos, isso carrega o sentimento de muitas vidas, e se eu tiver que passar deste mundo, quero fazê-lo como mais do que simples amantes. Tive muitas dessas, algumas por horas, e outras com as quais fiquei feliz em começar o dia, mas com ninguém menos que você eu quis uma vida inteira do mesmo, se esta carta chegar às suas mãos. Espero que você aceite esta oferta grosseira em papel barato, e se eu conseguir voltar viva, seja minha esposa. Antes que o fim chegue. Sua na guerra, e na paz. Scanna. Neia não sabia por que as membros da Rosa Azul estavam corando furiosamente. Laquius colocou o papel sobre a mesa, colocou-o cuidadosamente na horizontal, e deslizou-o sobre a mesa, de volta à general sem dizer uma palavra. Neia olhou para elas confusa, depois olhou para o documento, e percebeu o que acabará de lhes dar. Ela nunca esperou tanto por uma emboscada ou ataque em toda a sua vida. Seu rosto ficou vermelho morango, e ela silenciosamente pegou o documento, colocou-o em uma gaveta, tirou outro, e deslizou-o sobre a mesa em seu lugar. Podemos concordar em nunca mais falar sobre isso? Neia perguntou esperançosa. Sim, pelo menos até que seja realmente engraçado. Gagarin disse enquanto se recuperava da surpresa com o que tinha visto. Neia sentiu que iria morrer de vergonha, mas gradualmente tornou-se unilateral à medida que as membros da Rosa Azul viam cada vez mais o humor no erro. Eu nunca poderei contar a Scanna, ela nunca vai parar de rir de mim. Neia disse com uma risada tímida. Agora, se você olhar aquele documento, o correto, você notará que o rei Astraca está vindo para cá também. Eu o esmaguei em Kazaga, assim como você derrotou os soldados de remédios em Kedin. Eles precisam desta vitória, muitas pessoas morreram, e eles não estão ganhando nada com essas mortes. Claro, eles queimaram aldeias, queimaram aldeões também, pelo que ouvi. Neia disse bruscamente, raiva colorindo seu rosto, e ódio enchendo seus olhos. Mas mesmo da perspectiva deles, tudo isso não tem sentido. Eles têm que esmagar meu exército aqui, têm que me matar, e precisam de uma grande vitória para energizar sua campanha.
Se puderem fazer isso, e unir o reino sagrado de Roble, novamente, eles irão rastejar até a parte de trás das colinas Abelion. Matar a pequena população de homens-fera que vivem lá seria um grande aumento de credibilidade. A partir daí, ela fez uma pausa, vendo que elas estavam perdidas, e ela estendeu a mão para a mesa para pegar um mapa. Ela colocou-o sobre a mesa, e passou o dedo sobre as áreas sobre as quais estava falando até que elas compreendessem tudo. A partir daí, eles podem atacar a Teocracia Slane, derrotar a General Rockbruise com uma pinça, e seguir para o norte. A General Eyre não cairia facilmente, mas ela só tem alguns soldados. Neia, somos aventureiras, não generais. Evilei a lembrou com tato. Ah, certo, bem, a questão é que, embora as coisas indo mal possam significar apenas que o rei feiticeiro use seu próprio poder pessoal, e esmague toda a oposição, essa vitória ainda seria uma derrota diplomática. Você está afirmando que sim. A votação sobre sua divindade pode dar errado no sínodo, e seus seguidores nunca se sentiriam seguros porque, bem, quem segue um Deus que perde uma guerra? Ela perguntou, abrindo as mãos interrogativamente ao lado do corpo. O fato é que, mesmo que aqueles que se opõem ao meu Deus não possam esperar obter uma vitória militar completa, eles não precisam fazer isso para vencer a guerra. Eles podem até perder a guerra, e ainda assim vencerem seus objetivos. Por outro lado, exigimos uma vitória completa e total no campo de batalha, fora do campo de batalha, e nos corações e mentes de todas as pessoas que governamos em cada etapa do caminho. Neia disse com alguma frustração. Parece difícil. Laquius disse enquanto aceitava uma xícara de César. Seus camaradas também aceitaram xícaras, e seus rostos compartilhavam expressões semelhantes de concordância. Mas ainda temos muitas vantagens. Vencemos todas as grandes batalhas. A General Zetsumei está conduzindo sua invasão, e a Rainha Draudilon está muito entusiasmada em provar o valor de seu país à Sua Majestade. A General Eyre derrotou o General Boabdil com bastante facilidade. Resumindo, estamos fazendo tudo o que precisamos, mas esta cidade aqui. Ela apontou o dedo indicador para o mapa, apontando para Prarte. É o eixo do oeste. Se vencermos, poderemos então tomar o Burns, varrer o norte, e esmagar o sul. E conquistamos aqui uma grande vitória, e quero dizer uma vitória total, sem ter que recorrer à Sua Majestade, provar a nossa força, e tudo muda. Eu digo que o norte cairia durante a noite, e o sul cairia em algumas semanas. Depois disso, Neia disse, até que Laquius levantou a mão, dando uma pausa geral. Entendi, você tem que lutar, e vencer muito ou mesmo se vencer a guerra poderá perder o objetivo. Laquius disse simplesmente, suas irmãs pareciam aliviadas. Sim, foi isso que eu disse. Neia respondeu. Então, o que podemos fazer para garantir que esta vitória seja tão exagerada que os nomes desses comandantes inimigos fiquem na história por terem tido a pior sorte em todo o longo histórico de guerra? Laquius perguntou com um sorriso caloroso e ansioso no rosto. Estou feliz que você perguntou isso. Neia disse bruscamente enquanto tomava um gole de chá da xícara que César colocou sobre a mesa para ela. É simples, quero que você trabalhe com meus soldados, treine-os todos os dias, publicamente. Seja vista, faça demonstrações de força, vanglorie-se de sua destreza, e mostre como vocês realmente são lutadoras lendárias impossíveis. Ela disse calmamente, metodicamente, mantendo a voz tão calma quanto um riacho, o poder do evangelista encheu-as. As membros da Rosa Azul sentiram naquele momento como se pudessem ver o treinamento, os aplausos, o chamado para o conflito, o inimigo preparado, e sua vontade de lutar quebrada sob seu ataque fulminante, levando dezenas de milhares de pessoas a limparem a mácula do mal, e renovar a nação. Foi uma sensação inebriante, e Laquius teve o cuidado de se livrar dela. Você fez isso de propósito? Laquius perguntou gentilmente. Eu fiz o que de propósito? Neia perguntou inocentemente. Eu senti você mais ou menos quando você estava falando agora há pouco. Laquius respondeu. Ah, isso. É apenas algo que eu faço, eu mesmo não entendo completamente. Ela olhou nos olhos de Laquius enquanto falava, e dentro dessas pupilas Laquius sentiu uma fonte de poder quase a ponto de explodir através da fundadora da Justiça Negra. Bem, estamos aqui para fazer um trabalho, somos suas subordinadas agora, mas se você está fazendo isso intencionalmente, saiba que não é necessário, estamos do seu lado,
porque esse é o lado que você chega se estiver lutando pelo futuro das pessoas. De todas as pessoas, não importa a sua aparência ou o que sejam. Lacus disse, e instintivamente apertou a mão de Evilei. O pequeno mago permitiu que o aperto se formasse, e apertou de volta. Eu entendo. Neia disse, mais uma vez, por favor, não pense nada sobre o que acabou de acontecer. Muitas vezes eu nem percebo, vocês são boas pessoas, não vou ter que manipulá-las para que façam o que é certo. E eu juro em nome do meu Deus, Ainzo Algon, que não farei isso. Ela disse em uma voz que não admitia discussão. Bom o bastante. Lacus disse. Agora, o que mais há? Ela perguntou. Por enquanto, vamos atribuir uns quartos a vocês. Disse Neia, e abriu sua mesa, tirou uma folha em branco, e rabiscou algo nela, depois entregou-a a Lacus. Pegue isso, ela lhe autorizará as chaves deste prédio, ainda há quartos vagos aqui para VIPs, não há muitos aqui, só eu, a rainha Calca, Cezê, e a Viascana, mas... Neia parou de falar. A ausência de sua amante a estava afetando, ela cerrou os punhos, e elas puderam vê-la se forçar a se concentrar. De qualquer forma, vocês ficarão aqui conosco. Além disso, sejam encorajadoras, ajude as pessoas a desenvolverem suas habilidades. E mais uma coisa. Neia disse, sua expressão ficando sombria, ela se levantou, colocou os punhos sobre a mesa, e se inclinou para a frente. Lacus lamentou a falta de viseira na general ao ver a ira pulsante e ardente em seus olhos. Sim? Lacus perguntou incerta. Quando eles chegarem aqui, você poderá matar tudo em armadura que aparecer fora dessas paredes, exceto uma pessoa. Se você puder evitar, não machuque Remédios Custódio. Essa vadia pertence a mim. Neia disse selvagemente, e enquanto ela falava, um timbre terrível pairava sob sua voz, e nos peitos das membros da Rosa Azul, um grande inchaço de pena se formou por aqueles que estavam marchando inconscientemente em direção às muralhas de Prarte. Leste de Oburns. Scanna estava cansada. Ela fez muito em muito pouco tempo. Seu pequeno grupo de insignificantes 5.000 era agora. Bem, não é mais isso. Agora eles estavam reduzidos a cerca de 4.500, no entanto, nenhuma morte foi em vão, os aldeões foram libertados do opressivo governo colaborativo entre os legalistas astraquianos e os sacerdotes da teocracia Slane, que na realidade eram pouco mais do que bandidos violentos que queriam punir os hereges. Repetidas vezes ela havia emboscado e afugentado emboscadas armadas por pessoas que simplesmente não eram boas em armar emboscadas. No entanto, como a disseminação da informação era inevitável, uma grande força punitiva foi enviada, e agora ela estava em fuga. Scanna esperava que sua última carta tivesse chegado a Prarte, era duvidoso que ela conseguisse enviar outra. O pensamento perturbador era deprimente, então Scanna deixou a ideia de lado, e examinou o horizonte com seu penetrante olho verde. O dia estava fresco, o ano estava acabando, e ela nunca tinha visto muito do mundo, mas enquanto pensava nisso, provavelmente já estava nevando em algum lugar. Os pássaros ainda estavam lá fora, cantando nas árvores. Ela desmontou de seu cavalo morto-vivo, e foi até uma árvore particularmente alta. Seus soldados atrás dela olhavam incertos para onde ela estava indo. A comandante Caulia balançou a cabeça silenciosamente para que eles soubessem que deveriam manter distância, e se aproximou da árvore. Ela encontrou a origem do churear. Lá no chão estava um filhote de passarinho tremendo. Ela olhou para cima, vários galhos acima de sua cabeça, havia um pequeno ninho. Ela examinou a árvore de cima a baixo, e planejou suas ações. O pássaro foi primeiro depositado na bolsa ao seu lado, depois ela agarrou o primeiro galho, e subiu. Então, quando estava ao alcance, ela se equilibrou cuidadosamente, mantendo 3 pontos de contato, e tirou o passarinho da bolsa com a mão livre, e o colocou de volta no ninho. Depois disso, ela subiu cada vez mais na árvore até que houvesse um amplo campo de visão. Ela podia ver quilômetros ao redor. Scanna não conseguiu ver nenhum soldado, nem atrás deles nem na frente, mas ao longe ela viu uma baixa coluna de fumaça começar a subir. Seu brilhante olho verde se arregalou de alarme, e ela desceu o mais rápido que pôde. Galhos bateram em seu rosto, e arranharam seus pulsos, mas ela ignorou tudo isso até que pudesse dar o salto final para o chão novamente. Ela correu para seu cavalo, e partiu em um galope forte,
seus soldados seguindo atrás dela o mais rápido que podiam. Quilômetros a pé levavam tempo. Quilômetros em um cavalo vivo levavam menos tempo. Quilômetros em um cavalo morto-vivo que nunca comeu, bebeu, dormiu ou se cansou. Era apenas um pouco de tempo. Mas já era tempo suficiente para que, quando Scanna e seu grupo chegassem lá, o massacre estivesse acabando. Não era uma aldeia, como ela pensara a princípio, era um pequeno trem de carroças, não muitas, apenas meia dúzia, algumas famílias no máximo, ou era isso que eram até minutos atrás. Ela reconheceu os assassinos imediatamente por suas armaduras, eles usavam a armadura da teocracia Slane. Mesmo os nobres do reino sagrado de Roble que estavam do seu lado ficaram frustrados com isso. Matar os camponeses do reino sagrado não significava nada para a teocracia, eles nunca sentiram a perda, mas mesmo o nobre mais indiferente dependia dos camponeses para produzir coisas para pagar impostos, para trabalhar. Portanto, a partir dessa perspectiva, tal matança foi, na melhor das hipóteses, um desperdício, e na pior das hipóteses, um ataque aos seus interesses. Para Scanna, por outro lado, ela gritou um grito de guerra, e desembainhou a espada. Como prática padrão, os membros da Justiça Negra normalmente começavam o combate com um arco para forçar o oponente a ficar na defensiva, e permitir-se, ao invés do alvo, controlar o fluxo e o ritmo da batalha. Seus soldados seguiram esses padrões, mas ela não. Seu cavalo comeu o chão como uma inundação engoliu a terra abaixo dele, seu cabelo, longo e despenteado, acentuava seu temível rosto caolho, e também dizia a quem ela estava se aproximando exatamente quem ela era. Scanna, a ousada tornou-se um nome famoso ou infame devido às suas táticas ousadas e agressão implacável. Em alguns círculos da teocracia ela era um alvo de alto valor, a par da Papa, uma vez que era geralmente acordado que seria necessário assassinar ambas as mulheres para paralisar a liderança do movimento religioso Justiça Negra. Scanna estava com a espada empunhada em uma das mãos, apontada para frente, ela nem olhou para trás para ver se seu povo a estava seguindo. Ela não precisava, as flechas lançadas alcançaram vários membros do grupo de ataque da teocracia, que caíram, o grandão que Scanna estava atacando, no entanto, não era um deles. Ele tirou uma espada bastarda do corpo de uma de suas vítimas, e segurou-a sobre a cabeça, com o punho um pouco à frente da testa. Quando ela se aproximou, ela pôde ver algo mais dele, ele tinha um rosto feio, um nariz de pulga, e manchas, e cicatrizes em seu rosto, ele também era um homem musculoso, e gigante, e sua carranca provavelmente assustou muitos. Para Scanna, era apenas algo que iria incentivá-la. Quando ela se aproximou, ela desviou o cavalo pouco antes da espada começar a se mover, e ela se jogou de cima dele, caindo de pé, ela disparou para frente, ele parecia muito confuso, pois nem o cavalo nem ela estavam onde deveriam estar. Ela esclareceu a confusão no rosto dele quando entrou na área do golpe completo, pisou com força a bota na lâmina, puxando-o um pouco para frente quando a espada saiu de seu controle devido ao peso repentino de seu corpo. E então enfiou sua própria espada direto no olho dele. Ele ficou mole imediatamente, exceto pelos espasmos finais. Ela puxou a espada para trás enquanto dava um passo para o lado, permitindo que o corpo dele caísse para frente na lama de terra remexida. Ela olhou em volta enquanto balançava a espada no ar para expulsar o sangue perdido. Vários soldados da teocracia olhavam ao redor em estado de choque, ainda seguravam suas espadas, mas estavam congelados na incerteza. A incerteza não era um defeito de Scanna, a ousada. Ela disparou o arco, e embora não fosse a melhor atiradora, aquela distância não poderia errar. Ela enviou flecha após flecha em rostos e gargantas antes que os invasores restantes da teocracia, ou batedores, ou o que quer que fossem, pudessem decidir se renderiam ou não. Ela guardou o arco enquanto seus soldados olhavam em estado de choque. Um deles, ainda a cavalo, foi até ela. Comandante Scanna. Ele disse enquanto ela se ajoelhava sobre um camponês morto. Sim, o que? Ela perguntou duramente. Senhora. Ele perguntou com mais calma. Ela exalou lentamente, e ergueu os olhos do corpo que estava verificando. Sim, soldado, o que você precisa? Ela ajustou o tom para não descontar no jovem, mesmo à primeira vista, ele era jovem, de rosto fresco. Ela se perguntou se ele já havia matado alguém. Não era algo que ela pudesse perguntar, não era seu direito, ela deixou de lado o pensamento. Senhora,
Ah, comandante, aqueles soldados da teocracia podem ter se rendido. Ele disse suavemente, perdendo de repente uma parte de sua vontade quando confrontado com o olhar da mulher de um olho só. Eles se renderam? Ela perguntou. Bem, não, mas. Ele começou a dizer antes que ela o interrompesse. Então não há problema. Ela disse. Estou feliz em aceitar qualquer rendição que aconteça, mas não tenho tempo para perder tempo aqui, ou eles decidem lutar, e morrer, lutar, e fugir, ou se render, mas estamos sob pressão aqui. Além disso, ela disse, levantando-se, deu uma cutucada com o pé no corpo meio queimado no chão. Eles tinham mais chances do que esse cara, ou eles. Ela apontou para os vagões, o sangue manchava grande parte da madeira, era óbvio que eles haviam morrido nesses lugares. Ela deixou que seus olhos lhe contassem o que aconteceu. As carroças estavam indo para algum lugar, possivelmente para Prarte. Baseado na direção que as carroças estavam voltadas. Eles eram camponeses, com base no que vestiam. Não havia evidências de armas. Um grupo da teocracia os encontrou. Ela se aproximou, e olhou para dentro da carroça, flechas crivadas, por dentro, eram bons atiradores, nenhuma estava fora das carroças. Aquele que ela estava ajoelhada há pouco tentou fugir, assim como aqueles outros poucos encontrados fora das carroças, e eles foram mortos por seus esforços, provavelmente todos com espadas nas costas como aquela que ela tinha visto há um momento atrás. Quando ela própria chegou, eles estavam preparando o fogo para queimar os corpos. Ela cuspiu no chão com desgosto. Você me entende, soldado? Aceite rendições, mas se eles não se renderem imediatamente, bem, não há regra quebrada ao derrubá-los, e esses são fanáticos da teocracia, se você dá muito tempo a eles, tudo o que você vai conseguir é uma faca no pescoço. Ela disse sem rodeios. Ah, bem, sim, senhora. Bom, agora vamos indo. Scana disse enquanto se afastava, e voltava para seu cavalo. Onde? O soldado perguntou. Para passar de caça a caçador novamente. Ela disse. Com uma pequena ajuda de alguns voluntários. Ela disse enquanto olhava para os corpos. Nazarick. O rosto de Sebas era a definição de neutro, mas ele detectou algo na maneira como Ains falou sobre o reino dos anões negros, e o território dos elfos negros. Meu senhor. Você planeja ir sozinho? Ele perguntou. Você pretende me confinar ao meu trono, Sebas? Ains perguntou com uma voz bem-humorada e retórica. Não, claro que não, meu senhor, você pode ir aonde quiser. Sebas disse com urgência. Ninguém programou um NPC para compreender o conceito de humor? Ains se perguntou com uma leve frustração. Eu sei, e pretendo fazê-lo. Vou enviar Aura e Mária para os elfos negros, enquanto vou pessoalmente atender os anões negros. Ains disse pacientemente. Seus guardiões ficariam honorados em agir em seu lugar, meu senhor. Temeríamos terrivelmente por sua segurança se você estivesse desprotegido entre seres desconhecidos. Sebas disse, mantendo seu tom diplomático. Os Eighty-Ed assassinos estarão sempre próximos, não tenha medo. Ains disse, e sua paciência começou a se esgotar até mesmo com as objeções mais cortesas e indiretas. Sebas, sentindo que a luta estava perdida, curvou-se profundamente. Como você diz, meu senhor, só peço que retorne para nós em segurança quando terminar. Eu vou. Ele disse com um tom de voz mais gentil. Poucos minutos depois, ele viu Mare e Aura se aproximando, e era em momentos como esse que ele desejava poder sorrir. Eles eram crianças tão adoráveis, embora extraordinariamente mortais, que o lembravam muito de sua criadora. Por um instante, ele quase decidiu que eles o acompanhassem em vez de partirem sozinhos, porém, ao pensar um pouco mais, mudou de ideia. Eles poderiam lidar com isso, ele tinha que confiar neles, e isso era tudo. E com certeza não havia como isso sair terrivelmente fora de controle. Ezenaru. Zarizu já foi um homem muito orgulhoso, considerava-se bastante forte, e sabia que desde aquela época havia se tornado muito mais forte. No entanto, com o aumento de sua habilidade veio uma maior humildade. Apesar de saber mais do que ele jamais imaginou, ainda mais do que a maioria de seu povo já sabia, ele se sentia inseguro sobre as coisas. A incerteza aumentou, e não diminuiu, com suas habilidades e educação. A princípio, ele pensou que estava fazendo algo errado. Afinal,
A certeza não deveria aumentar com o autoaperfeiçoamento e o aumento da compreensão do mundo em geral. Quanto mais ele entendia, mais correta parecia ser a visão oposta, e com razão. Ele logo entendeu que estava vendo não apenas mais problemas, mas também mais perspectivas. Enquanto ele cavalgava à frente da coluna com Lady Chautiar, ele não pôde deixar de pensar que isso descrevia perfeitamente suas circunstâncias com ela. No que diz respeito aos humanos, ele supôs que ela era incrivelmente bonita. Muitos humanos gostavam que suas mulheres tivessem aparência delicada. Ela tinha feições suaves, e um porte muito majestoso. No entanto, ele também sabia que ela era o tipo de desastre que poderia exterminar seu povo em uma hora, se ela decidisse fazê-lo ou se recebesse uma ordem. Sua força vampírica estava em um mundo totalmente diferente, mesmo comparada a outros vampiros. Isso, no entanto, era menos problemático do que se poderia imaginar, até porque ela estava do lado dele. Esse crescimento na sua compreensão do mundo e das pessoas era uma força que ele havia obtido, mas ela não, e que ele aproveitou para lidar com ela. Ele entendeu a perspectiva dela, já que eles cavalgaram juntos, ele reconheceu que ela só via o mundo em termos de coisas que agradavam diretamente Lord Ains, e coisas que desagradavam diretamente Lord Ains. O primeiro deveria ser abraçado, o último deveria ser evitado ou esmagado. Ela estava completamente fixada nisso. A pequena vampira não era exatamente brilhante, ela era emotiva, muito como a criança que parecia ser, o que tornava seu poder ainda mais aterrorizante quando era liberado. Mas foi isso que ele aprendeu: ela não podia receber ordens, não dele. Ela poderia, entretanto, ser libertada. Ela precisava de orientação, e orientação que ele pudesse dar apelando aos seus desejos, e ao seu desejo de evitar a aparência de decepcionar seu mestre. E qualquer coisa que não esteja obviamente nas categorias agradará, ou desagradará, e que não fosse uma ameaça seria completamente ignorada como irrelevante. Agora que ele entendia tudo isso, andar com ela era muito prazeroso, e ao longo do caminho ele fez o possível para mantê-la feliz e concentrada na tarefa que tinha em mãos. Então, para onde vamos a seguir? Ela perguntou, parecendo bastante entediada depois das primeiras 5 horas terem passado. Em seguida, iremos para a costa, viajaremos dessa forma até Helobel, devemos chegar lá em cerca de uma semana se nada der errado, e presumindo que o rei Zanak não precise de nosso apoio para retomar a capital, se ambos tivermos sucesso depois disso, então todo o país estará sob o domínio de Sua Majestade. Zarizu disse com entusiasmo. Como deveria ser? Ela disse com orgulho. E tenho certeza que ele irá elogiá-la por seus esforços. Zarizu disse gentilmente. Ela se envaideceu com isso, e seus olhos começaram a tremer. Ela estaria sonhando com o rei feiticeiro durante a maior parte da próxima hora se ele não a interrompesse, e ele não tinha intenção de fazer isso. Ela interrompeu sua própria rotina, para sua surpresa, para olhá-lo intensamente. Algo está errado? Zarizu perguntou suavemente, a princípio pensando que ela poderia ter detectado algo estranho que ele não conseguiu detectar. Não. Mas devo dizer que foi muito bom ter você nesta jornada. Ela disse. Vou elogiar seu trabalho ao rei feiticeiro. Talvez ele estivesse certo em ouvir Cocitos, e deixar seu povo viver. Eu vou te agradecer por isso. Ele disse num tom de voz favorável e muito diplomático. Acho que podemos acelerar um pouco o ritmo da marcha. Zarizu sugeriu. Quanto mais cedo chegarmos lá, mais cedo venceremos. Ele acrescentou, antecipando a pergunta dela, e deu o sinal para um baterista próximo aumentar o ritmo da marcha. Ele queria que esta semana acabasse rápido.